Na madrugada desta sexta-feira, a Câmara dos Deputados fez a segunda votação e aprovou a PEC emergencial, a proposta de emenda à Constituição, que autoriza um pagamento de até 44 bilhões de reais para que o governo volte a pagar aí o auxílio emergencial. É bom lembrar que esse até 44 bilhões, o até já nos informa que o governo não terá de gastar 44 bilhões. Poderá gastar até 44 bilhões de reais com o novo auxílio emergencial. E o pacote incluiu também algumas medidas de contenção dos gastos públicos. Só que desidrataram para valer aquilo que o Paulo Guedes esperava, aquilo que ele sugeriu, que ele pediu. O Paulo Guedes, quando houve aquela pressão dentro do parlamento, na imprensa, na opinião pública se manifestando de diversas maneiras, inclusive em redes sociais, para que houvesse a retomada do pagamento do auxílio emergencial, o Paulo Guedes percebeu ali, diante da pressão, que seria inevitável e tentou fazer uma barganha. Olha, tá tudo muito bem, porque, lembrando, esses 44 bilhões ou até 44 bilhões não serão incluídos na contabilidade oficial para saber se o governo furou ou não furou o teto de gastos. Teto de gastos significa que o governo pode gastar o que gastou no ano passado com uma correção da inflação oficial do ano passado. Inflação oficial, que sabemos, muitas e muitas vezes, ou quase sempre, está longe da inflação real. Porque há os expurgos, né? E esse é um problema que, em algum momento, vai exigir que o Congresso Nacional estude a emenda à Constituição que estabeleceu o teto de gastos e faça uma revisão. Se não, e estamos avisando isso faz tempo, ou no próximo governo, que não sabemos quem irá presidi-lo, aquele que for eleito em outubro do ano que vem, ou no outro, o fato é que em algum momento o governo será inviabilizado, não conseguirá pagar o custeio. Então, é fundamental que haja uma revisão da emenda à Constituição que estabeleceu o teto de gastos. O indexador é falho, é ruim. Ele contrata um colapso lá na frente. Mas isso é uma coisa à parte. O fato é que o governo poderá gastar até 44 bilhões com auxílio emergencial. E aí o Paulo Guedes falou, bom, vamos então negociar. Vocês querem um novo auxílio emergencial? Muito bem. Então aprovem a reforma administrativa que foi proposta pelo governo, na verdade, toda ela elaborada, obviamente, no Ministério da Economia, pelo time do Guedes. E na medida em que, dentro do Congresso, as discussões a respeito da PEC avançavam, ficava claro que haveria um esvaziamento daquilo que o Guedes propôs. E, por fim, houve um esvaziamento considerável. Ele sai apenas com algumas obrigações de gatilho, em caso de um nível crítico do problema fiscal, mas não leva à reforma administrativa. Não leva. Aliás, já sabíamos que ficaria para as calendas, né? Ou seja, calendas gregas, já que não havia o calendário na Grécia. E o fato é que muita gente tem perguntado, o Ronald e a Sônia já devem ter ouvido muito por aí, mas então, como é que ficou o auxílio emergencial? Não ficou ainda. Isso será matéria de uma medida provisória. Enquanto isso, é preciso que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e, portanto, do Congresso, marque a sessão para a promulgação da emenda constitucional. Porque emenda constitucional não passa por sanção presidencial. A prerrogativa é do Congresso.
como você está alterando ou acrescentando algo ao texto constitucional, então é o Congresso que tem essa prerrogativa e só o Congresso deve promulgar a emenda à Constituição. Então, o Rodrigo Pacheco deve marcar aí uma sessão para que haja, então, essa finalização do processo, promulgando a emenda emergencial, a PEC, proposta de emenda à Constituição emergencial, e aí se torna uma emenda constitucional. Muita gente pode perguntar, mas espera aí, é uma coisa provisória, auxílio emergencial, por que vai constar na Constituição? Porque, a partir desta emenda, sempre que houver um colapso financeiro, o que deve acontecer? A União será obrigada a acionar esses gatilhos de contenção de despesas. Ela não terá alternativa. Os estados, e claro, também o Distrito Federal, poderão não acionar os gatilhos. Eles poderão simplesmente ignorar os gatilhos que estão no pacote que constitui essa emenda à Constituição. Porém, se numa situação crítica de colapso financeiro, se num nível crítico de problema fiscal, um Estado não acionar esses gatilhos, ele não poderá ter a União como avalista de empréstimos que eventualmente for buscar no exterior. E também terá dificuldades para receber recursos federais. Então os estados ficarão ali com a espada no pescoço. Se chegarem ao nível crítico e não acionarem o gatilho, terão muita dificuldade para obter empréstimos, porque geralmente quem empresta por uma unidade da federação exige o aval da União. E a União não poderá dar o aval se os gatilhos não forem acionados. E além disso, há o fato de que haverá dificuldade para obter recursos federais. Agora, no ano passado, e mesmo antes da pandemia, 2019, 14 estados brasileiros, metade das unidades da federação, 14 estados, estavam em colapso financeiro decretado oficialmente. Inclusive, 3 dos estados mais ricos, considerando, claro, o padrão nacional, né? Estamos comparando com a Califórnia ou com a Bavária, mas é o seguinte: Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. E a gente sempre lembra que o Rio, o maior produtor de petróleo do país, esses 3 estados já estavam em 2019, antes da pandemia, em situação de colapso financeiro. Então, esses 14 estados já estão incluídos, porque ninguém espera que com a pandemia que eles tenham melhorado sua situação financeira. O Zema vive dizendo, o Estado está quebrado, o Estado está quebrado. Eduardo Leite, da mesma maneira. Então, e no Rio de Janeiro, outro dia a gente ouviu o governador dizendo lá, o governador em exercício, né, o Cláudio Castro, dizendo, não temos grana para compra de vacina. Vamos esperar a vacina do Ministério da Saúde. Quando houve autorização para estados e municípios, inclusive participando de consórcios, né, possam comprar vacina. Ele falou, não tenho dinheiro. É lamentável. Então, como obviamente nesse período pandêmico esses estados não melhoraram sua situação financeira, pelo contrário, ela foi agravada, é óbvio que eles já estão hoje numa situação, 14 estados, hein? 14, metade das unidades da federação já estão no colapso financeiro oficial. E aí podem não acionar o gatilho, mas aí ficam impedidos de buscarem aval da União para empréstimos no exterior e terão dificuldades para a obtenção de recursos da União. O governo federal não terá alternativa, terá de acionar os gatilhos. E quando a gente fala numa dívida pública que está aí tocando os 90% do produto interno bruto, dá para imaginar que isso não vai demorar a acontecer, não é? Mas o Guedes queria algo maior e sofreu derrotas. Na quarta-feira, durante a votação em primeiro turno na Câmara, os parlamentares retiraram do texto o trecho que acabava com repasses obrigatórios de recursos a fundos, despesas e órgãos específicos.
E olha, Ronald, Sônia, Maria, ouvintes da Bandeirantes, espectadores da Bandeirantes, o pessoal acertou em tirar esse troço de lá. A Receita Federal mostrou, demonstrou, exibiu qual seria o resultado se aquele negócio fosse aprovado. Os repasses obrigatórios. Não, mas tudo bem, não seria obrigatório, mas poderia repassar. Um abraço. É claro que não iriam repassar o que é necessário, porque não há dinheiro, é verdade. Mas a Receita poderia entrar em colapso. E se a Receita entra em colapso no seu funcionamento, é óbvio que isso vai afetar exatamente a arrecadação do Estado. Se a Receita perde capacidade de fiscalização, de modernização dos seus instrumentos para cruzamento de informações, é óbvio que num país onde já há uma sonegação tremenda, e não é a sonegação ali da pessoa física, esse está cercado, né? Esse está cercado, e se é trabalhador com carteira assinada, quando ele recebe o salário, a parte do governo já foi. O governo recebe antes que o trabalhador, né? O depósito é feito antes. E uma facada, porque não tem correção na tabela. Uma facada. Sonegação é de quem tem muita grana. Muita grana. Inclusive empresas e grandes grupos financeiros, etc. E aí, isso afeta também, aliás, a Previdência, né? A Previdência também é vítima de sonegação. Então, se a Receita perde capacidade de fiscalização, de modernização dos seus instrumentos de cruzamento de dados e de informações, o governo perderia a arrecadação. Então, isso é investimento. Mas não tenho dúvida, se esse negócio fosse aprovado, a Receita iria perder recursos, não é? A segunda derrota do Paulo Guedes, e aqui eu faço questão de especificar que é do Paulo Guedes, porque o governo estava dividido, não é? O Ronald sempre lembra aqui aquele momento em que o Bolsonaro se referiu ao governo e ao Ministério da Economia como se fossem coisas distintas, né? E nesse caso, sim, parte do governo, parte importante, não gostava de um negócio que estava incluído ali. E a segunda derrota ocorreu no segundo turno, já na quinta-feira, porque a votação só terminou na madrugada de hoje. Os parlamentares aprovaram a retirada da PEC emergencial dos trechos que impediriam, se aprovados, progressões e promoções de carreira de servidores e agentes públicos. E com isso, todos os servidores, com essa decisão da Câmara, seguirão com o direito de avançar nas carreiras, aumentando assim seus salários, mesmo em casos de emergência fiscal ou calamidade pública. É carreira. E por que parte do governo, quando viu que havia um grande risco desse negócio ser derrubado, não fez grandes esforços? Pelo contrário, até incentivou a Câmara a derrubar esse negócio. Por quê? Porque os policiais foram os primeiros a deixarem claro que se sentiam traídos e que promessas feitas pelo candidato Bolsonaro e pelo então já presidente eleito e depois presidente empossado Bolsonaro estavam sendo rasgadas, essas bandeiras, essas promessas, e que eles se sentiam traídos. E claro, não podendo fazer greve, tratariam de uma organização de manifestações, de recados, para que o governo não perdesse de vista que os policiais estavam tremendamente insatisfeitos com essa parte da PEC. Até porque Flávio Bolsonaro votou a favor lá no Senado. E os policiais notaram isso. Bom, se o Flávio Bolsonaro votou a favor, é porque o pai dele está apoiando. E aí se sentiram traídos. Não é coisa só do Guedes. Porém, quando na Câmara isso passou a ser discutido e os policiais se manifestaram duramente, o Bolsonaro percebeu que era melhor arredar, tirar esse trecho da proposta de emenda à Constituição. O Guedes, claro, não gostou. Foi mais uma derrota.
Paulo Guedes é um crítico dos servidores públicos e defendia a medida para ajudar na recuperação das contas públicas. É aquele negócio, né? Há uma visão coletiva, está no imaginário nacional, de que funcionário público não trabalha e ganha muito. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A maioria trabalha muito e não ganha muito. O problema é o salário da elite do funcionalismo. Começando com o judiciário, com salários extraordinários, penduricalhos mil, que fazem, por exemplo, um juiz que não pode receber mais do que um ministro do Supremo, em alguns momentos, em alguns meses, receba 4 vezes mais do que o teto, que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Recebe mais de 100 mil, receba mais de 100 mil reais em um mês. E você tem, não são penduricalhos ocasionais, são permanentes. E no parlamento? E nos parlamentos? Não só na Câmara dos Deputados e no Senado, mas nas assembleias, nas câmaras municipais. A gastança, a farra com o dinheiro público é permanente. Na contratação de assessores, nas mordomias. Então, se o Rodrigo Maia, quando presidente da Câmara, pôde fazer mais de 200 viagens em avião da FAB, e, portanto, custo da operação toda, incluindo combustível, por nossa conta, isso tem um peso gigantesco, porque isso vai se multiplicando. Vai se multiplicando nos apartamentos funcionais, nos carros que eles podem usar, no combustível que eles usam. Pagamos tudo. Auxílio creche, auxílio paletó, auxílio mudança, pagamos tudo. É uma farra com dinheiro público. E muitas vezes, esta farra, que também atinge a elite do funcionalismo permanente, aquele que tem concurso, isso chega à sociedade como sendo a prática usual de todo o funcionalismo. E não é. O professor do ensino público, o enfermeiro, a enfermeira, o médico, a médica do serviço público, eles ganham mal e trabalham muito. Claro que tem o malandro, não é? O médico que dá o cano no plantão, que já vimos aí casos, mas são os casos excepcionais que não traduzem o que ocorre no dia a dia. E o Paulo Guedes muitas vezes usa essa ideia de funcionalismo público como se o problema fosse a totalidade do funcionalismo público. Não é. Mas é a elite. Ou seja, também no funcionalismo a reprodução desse problema histórico e crônico do Brasil, que é o sistema de castas. Castas políticas, castas econômicas, que são inclusive vistas com outros olhos até no judiciário, até no Supremo Tribunal Federal. São os intocáveis às avessas em relação aos intocáveis do sistema de castas da Índia, né? Que é a casta que hoje, claro, isso mudou, há muitos cruzamentos, as pessoas podem mudar de profissão, podem mudar de nível de vida, não é? Já não há rigidez do sistema de castas, mas há os intocáveis, que seriam exatamente a casta que é a base da pirâmide de castas, a pirâmide social da Índia. Aqui não. Aqui os intocáveis são os que estão no topo da pirâmide social. Quanto ao que interessa, ou o que mais interessa agora, emergencialmente, por isso o PEC emergencial, que é o auxílio emergencial, só na medida provisória saberemos quanto e quantas parcelas. Quanto será pago e quantas parcelas. É bom lembrar o seguinte, o Paulo Guedes já sugeriu que talvez o piso seja 175, por exemplo, para um sujeito que não tem família para sustentar, mas se enquadra nas exigências para recebimento do benefício. E o teto seria ali 350 a 375 reais para mulheres que sozinhas sustentam a família. Não têm o apoio de uma outra pessoa. Elas, sozinhas, têm de sustentar a família. E aí seria o teto. Muito abaixo, claro, do que era pago no ano passado, quando nesses casos chegava a R$ 1.200. Deve ficar em 350 a 375 e a maioria deve receber R$ 250, a maioria dos beneficiados, mas repito, tudo isso só saberemos
oficial e publicamente quando a medida provisória for enviada para o Congresso Nacional.